Olá, alunos do terceiro ano A, B e E do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Agora eu vou fazer uma aula mais informal para vocês, né? Fazer uma aula sobre revisão dos conteúdos que nós vimos aí ao longo do terceiro trimestre. Uma aula bem rapidinha, porque eu acho que vocês tendo os conteúdos lá já gravados que eu postei agora para vocês, né? Vocês podem assistir cada aula e repensar, de fato, né, qual que é o conteúdo que vai cair na prova. Lá desde do período do darwinismo, né, até as noções de estética que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, por exemplo, primeiramente, né, nós começamos o terceiro trimestre falando sobre Darwin, né? Darwin, aquele cara lá que criou o conceito, né, da evolução das espécies, né? Que ele acreditava que qualquer espécie, né, estaria em evolução na medida que ela se adaptava ao meio onde ela estava, né? Então, cada espécie vai se adaptando e criando novas formas de vida, novas formas de ser, né? E existe um processo de seleção natural, ou seja, os mais bem adaptáveis, né, dentro de um universo natural, vão sobreviver em relação aos outros que não são bem adaptáveis. E dentro desse contexto, ele vai dizer que de todos os animais pertencentes da natureza, né, só o homem geralmente é mais parecido, né, um primo muito próximo do primata conhecido como macaco. Ou seja, ele diz que o homem não veio de fato do macaco. Ele e o macaco provieram de um ancestral comum chamado Australopithecus africanensis, que surgiu na África há milhares e milhares de anos. E desta única espécie foi surgindo várias ramificações em todos os lugares, criando o Homem erectus, o Homem de Neandertal, o Homem, né, o Homo sapiens, né? Do Homo habilis, por exemplo, nós herdamos a capacidade de criar a pedra lascada, que surgiu para cortar o alimento. Do Homo erectus, nós tivemos a criatividade de criar o fogo, né? Com uma forma do homem, né? Aquecer o seu alimento, né? Produzir o alimento. E do homem de Neandertal, nós tivemos a capacidade de conviver em família, conviver dentro das cavernas, né? Porque foi um homem que viveu no período glacial, no período do gelo, né? Na história. E por último, né? Tivemos o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, a única espécie que existe, né? Que de fato veio dessas ramificações aí, tá? Desses homídeos, do qual começou a escrever nas paredes das cavernas. Aquele que começou a dar sentido e significado ao mundo, né? A partir da escrita deu origem, né, à capacidade racional do ser humano, né? Então, este foi o homem que surgiu dentro desse contexto, desse universo da natureza, né? O último ser no surgimento da espécie humana que teria sido criado, né? E nós temos a outra concepção religiosa, né, que você já conhece muito bem, que é a teoria criacionista, que é a teoria de Adão e Eva, né, de que de fato, né, Deus criou o homem, colocou num jardim, né, e desse jardim houve o pecado lá, o fruto proibido e tal, toda aquela situação toda. A gente entende que isso no sentido científico, né, a gente pode entender que o Jardim do Éden é a própria natureza, é o próprio planeta Terra, né, onde de fato o ser humano convivia com a natureza, né, e de um certo momento ele se distanciou dessa natureza. Eu vejo assim, desse pensamento, né, de que o primeiro Adão foi o cara que saiu da natureza, que de fato começou a pensar por si próprio, raciocinar, né, criar suas próprias habilidades, né, criar a escrita, né, esse primeiro ser, né, que muito parecido conosco, teria sido, né, e diferente dos outros homídeos, teria sido de fato o primeiro Adão da história. A gente não sabe quem foi, né, mas de fato teria sido esse o primeiro originário. Então, a Bíblia, como a concepção científica, elas são muito parecidas, né? Primeiro surge a água, né, como princípio primordial, né? Deus cria o mundo a partir da água, né? Paira o seu espírito sobre as águas. E depois o último ser criado é o ser humano, né? Que dá dotação de inteligência, de imagem e semelhança a Deus, a razão, né? Como a imagem e a semelhança. Em relação aos outros animais, nós, seres humanos, somos mais evoluídos porque temos a capacidade de criar as coisas, de realizar as coisas, de se comunicar, né? Temos a inteligência lógica, o que os animais não têm. Os animais só têm sentimento, eles não têm capacidade racional, né? Eles têm uma forma de pensamento, mas não é a forma de pensamento como nós pensamos, né? Ela é totalmente diferente nesse sentido. Então, quando eu vejo, por exemplo, as pessoas tratarem os animais assim, né? Principalmente cachorros hoje, as pessoas têm muito cachorro,
tratam as pessoas como gente. Ah, fazer festa de aniversário para cachorro, fazer a cachorro comer vegetal, fazer cachorro ter isso e aquilo que nem uma pessoa. Gente, cachorro é um animal, ele não é um ser humano, tá? Eu acho assim que a gente tem que saber pensar em cada situação de que é um animal. A gente não tem que tratar assim, dizer que ele é meu filho, né? Não existe isso. O filho é a pessoa que é da sua própria espécie, né? Isso é uma coisa totalmente contrária à natureza. Eu não concordo com certas atitudes do ser humano nesse sentido de tratar o animal como pessoa, né? Eu acho que o bicho tem que ser tratado como bicho, né? Então eu sou de uma outra época, eu não sou da época atual do pensamento com relação aos animais. Eu trato muito bem com carinho, dou carinho para o animal, né? A minha mãe tem uma cachorra, eu sempre vou lá na casa dela, no litoral, e sempre cuido dela também. Mas ela é um animal, ela não é um ser humano, né? Bom, com relação aos paradigmas de Thomas Kuhn, né, é aquela ideia de que um conceito de ciência, ela é uma teoria, ela é existente até o momento em que há uma quebra nessa teoria e surge uma nova revolução científica, né? Cria-se um novo paradigma. Então você tinha a teoria do geocentrismo lá, que eu expliquei para vocês lá, que seria a Terra era o centro do universo, foi quebrada pela teoria do heliocentrismo, né? Então Copérnico cria a teoria do heliocentrismo. Aí com o tempo essa teoria não suporta mais, cria-se uma nova teoria, que é a teoria de Isaac Newton. Daí a teoria de Isaac Newton não se dá mais, cria-se uma nova teoria em cima a de Isaac Newton, que é a teoria de Einstein. E assim vai sucessivamente. Uma teoria vai se sobrepondo a outra teoria, uma norma vai se sobrepondo a outra norma. Então, de fato, o paradigma, a ciência, ela não é 100% correta. Ela vai ter falhas, e dentro dessas falhas vão haver revoluções, vão haver surgimento de novas possibilidades, novas ocorrências de conhecimento científico, né? Hoje nós não sabemos, não temos uma cura para a doença da pandemia, né? Existem tratamentos, mas não tem cura. Quando surgir uma cura, né? Basicamente nós vamos quebrar essa situação dizendo que a ciência tem como resolver isso. Porém, pode ser que com o tempo esse remédio não seja mais eficaz para a doença. Por quê? Porque o próprio vírus, né, ele vai sofrer mutação com o tempo, né? Ele pode se tornar tanto mais forte, quanto ele pode se tornar muito mais fraco, né? E de fato isso pode ocasionar, né? Pode ser que dizime mais gente, né, do que está dizimando agora. Estão falando de uma segunda onda, né? Está crescendo os casos em Curitiba. Então isso tudo mostra que de fato, né, tá acontecendo alguma coisa que está além do normal, né? Então, de fato, nem sempre a ciência vai conseguir conciliar tudo, né? Ela não vai conseguir fazer tudo. A religião também não vai conseguir fazer tudo. Então, de fato, a gente está sempre tentando descobrir novas coisas, novas revoluções, né? E essa ideia de revolução, ela acontece primeiro na ciência, para depois passar a se existir, né, dentro do contexto político e social. Outra concepção que eu falei sobre ciência foi sobre as ciências humanas, né? Então, da ciência científica, matemática e física, vai surgir as chamadas ciências humanas, que vai ser o quê? A sociologia, a antropologia, a psicologia, né? Que serão ciências que vão tratar sobre o comportamento do ser humano, né? Na questão social, né? Vai se adaptar muito à ideia de Darwin, né? Vai se criar um preconceito em relação ao ser humano, que os seres humanos negros e indígenas, eles são inferiores aos seres humanos brancos, né? Essa foi uma ciência errada criada no século XIX, né? O chamado darwinismo social, que dizia que as sociedades europeias eram superiores às sociedades tribais da África e da América, né? Isso foi o que gerou o grande preconceito cultural que existe até hoje dentro da nossa sociedade, de a gente tratar as pessoas que são menores que nós ou que não têm uma posse que nem nós, como inferiores, né? Então isso tudo é uma grande balela, porque todo ser humano é igual e a gente tem que tratar todo mundo com respeito, né? Então isso não existe, né? Só por causa de uma cor de uma pele é que a pessoa é diferente. Por dentro nós somos todos iguais, né? Não existe esse negócio de ser diferente. Não existe uma outra espécie humana, né? Existe uma única espécie humana que se chama Homo sapiens sapiens, né? E que todos devem ser tratados de maneira igual. Aí nós vamos ter o surgimento da psicologia, de Skinner, o estudo dos comportamentos, né, relacionados ao ser humano, comportamento animal, comportamento do ser humano, né, a base científica, e também as teorias de Freud, que vão falar sobre o psiquismo e o inconsciente humano, né, que tudo está na base do inconsciente,
na base da sexualidade, na base da emoção, na base da sensibilidade, né? Então tudo isso vai mostrar que todo ser humano, ao longo desde a infância, ele tem o caráter emotivo, o caráter emocional, que está relacionado ao sexo, que está relacionado ao inconsciente, aos traumas psicológicos, né? Que está dentro da nossa mente e que está dentro de fantasias dos nossos sonhos, né? Então, o nosso sonho, nós temos um aparelho psíquico que funciona pela emoção, que é o id, né? Pela racionalidade, que é o ego, e pelo superego, que é a imposição que a sociedade nos determina, né? E se nós não tivermos o superego, a sociedade vira um caos, ela deixa de ser civilizada, ela vira uma barbárie. Então, você tem que controlar a barbárie do ser humano, você tem que controlar a violência do ser humano, criando leis para civilizá-lo, né? Para não deixar ele se tornar um animal irracional. Então, o ser humano, por ser um animal racional, ele tem que ser uma pessoa civilizada, né? Uma pessoa que seja coerente, e não uma pessoa incoerente, né? E é isso que ocorre, né? O Freud fala, né, que nós temos dois princípios dentro de um conceito ético, né? O princípio Thanatos é o princípio de autodestruição do ser humano, que é o uso da violência, e o princípio Eros, que é o princípio da criação, do amor, né? Da constituição do ser humano como um ser, digamos, com comportamentos, né, psicológicos, né, sociais, culturais, históricos, dentro desse contexto aí que nós conhecemos como filosofia da ciência humana, né? E depois eu falei sobre a arte, né? A arte vai falar sobre os conceitos de sensibilidade e razão, né? Criado o conceito estética pelo filósofo Alexander Baumgarten em 1760, né? Em seu curso de filosofia alemã, ele disse que a arte está relacionada à razão e à emoção, né? E que a partir desta arte da razão e da emoção, eu crio a objetividade da arte, eu crio o conceito artístico da filosofia da arte, né? E dele vai partir-se, né, as pressuposições da arte lá da antiguidade, né? Nós vamos ter, por exemplo, o conceito de belo e o conceito de feio, né? O que se atribui, digamos, dentro da arte do que é belo e o que se contribui com a relação ao que é feio. Belo é aquilo que lhe agrada aos olhos, aquilo que lhe é bonito, ideal, perfeito, né? A ideia de Platão, que está no mundo das ideias, né? A beleza só está no mundo das ideias. Ela é perfeita, ela é inatingível. No mundo real, sensível, é impossível ter a beleza, porque a beleza ela não de fato acontece, né? Ela é uma cópia do mundo das ideias. Então esse é o conceito de Platão no sentido da arte. Já Aristóteles vai dizer, não, a arte tem que estar inserida dentro da emoção do ser humano, num contexto social, ela tem um valor ético a ser tratado. Na tragédia, né, de fato, a purificação dos sentimentos pela arte, né? A pessoa se motiva diante de uma cena trágica, então ela vai ter um efeito catarse, que é a purificação desses sentimentos ruins, né? Através da visibilização da arte, né? Ao presenciar uma tragédia, eu vou me comover diante daquilo. Então eu vou purificar, digamos, a minha maneira de ser diante daquela arte, né? Então essa é a questão do chamado efeito catarse, criado pelo conceito de Aristóteles, né? E o Nietzsche, ele vai trabalhar esse conceito histórico e cultural grego ao falar, por exemplo, que na Grécia havia dois princípios que regiam a arte, né, na tragédia. O princípio apolínico, formado por Apolo, que era a ordem, a tradição, o costume, a regra, as normas, e o princípio dionisíaco, que era a desordem, a profanação, o pecado, né, a devassidão, né, o exagero, que seria a orgia, o vinho, o deus do prazer, o deus da emoção, o deus do sentimento. Então, a razão e o sentimento, elas andavam lado a lado, né, no conceito apolíneo e dionisíaco de Nietzsche. Porém, o filósofo Sócrates dividiu esses dois conceitos, né, prevalecendo somente o conceito racional, o que levou, de fato, os pensadores a pensar só a razão como o primórdio das coisas, e esquecendo o lado emotivo, né, porque o lado emotivo levava ao pecado, à devassidão, à imperfeição, né, e isso a igreja defendeu durante muitos anos, né, muitos séculos, né. O feio foi tratado como uma questão de pecado, do demônio, né? Não poderia se representar o feio nas igrejas, só se representar a ideia divina, da beleza, da perfeição, né? Das ideias, né, dos santos idealizados. Então as imagens elas tinham que ser voltadas a uma concepção divina e não uma concepção de pecado, de matéria, né? Que era proibido durante muitos anos representar a ideia do feio do ser humano na arte, né? E isso só
foi acontecer de fato a volta do sem forma, do desinforma, né? Daquilo que é fantasmagórico, daquilo que é feio, somente no período do Renascimento, onde os grandes artistas, com o apoio da igreja, né,